Sabemos ainda de quais tamanhos, né, em que medida pode mexer na esplanada dos ministérios, o Lula de fato indo para o fronte das conversas, participando das reuniões, mas mudanças terão que vir em alguma medida, Camarote, antes ou depois das eleições. E nas tuas apurações você ouviu de aliados que há um desejo ali de menos petistas dentro do governo? E dentro da articulação política do governo, principalmente. Boa noite a você, Aline, boa noite a todos. Vamos lá. O que está em jogo é a governabilidade. Tá? O Bausa coloca muito bem. O presidente Lula tinha falado naquele 1º de janeiro que tinha uma base de 130 deputados. É isso que a gente viu ontem. Uma base de 130 deputados. Você veja, quando você tem uma derrota daquela magnitude, mesmo sendo uma pauta ideológica, é um sinal de alerta. Então, é disso que a gente está tratando a partir de agora. Ou seja, isso explicita uma fragilidade do governo. O governo tem que corrigir essa fragilidade na governabilidade. E aí você tem vários interlocutores próximos do presidente Lula, do governo e fora do governo, que avaliam o seguinte: olha, a articulação política está falha, como o Bausa bem colocou, tem uma crítica direta ao ministro Padilha, que é o articulador político do governo. Mas é importante compreender que toda articulação política ela é praticamente petista, com exceção do Randolfo Rodrigues, que já, senador, líder do governo do Congresso, já foi convidado até para entrar no PT e tem muita afinidade com o PT. Os demais todos, Padilha, Zé Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, deputado, Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, todos são do PT. Não existe um contraponto interno nessa articulação política ou ampliação de interlocução com outros partidos da base. Aí você vai além. O Bausa falar também do Palácio do Planalto é todo do PT, não tem gente de fora do PT. Então você tem o ministro Rui Costa, da Casa Civil, que é alguém da extrema confiança do presidente Lula, aí volta a falar no Padilha, que também é do PT, o Pimenta, que está agora no Rio Grande do Sul, mas é da SECOM originalmente, e o Márcio Macedo, também do PT, e que está ali na Secretaria-Geral. Então, esse desenho é um desenho que não areja, que não tem uma pluralidade partidária. E isso está sendo alertado não só internamente, mas também é um alerta que é feito cada vez maior entre os integrantes da base aliada. Então, os ministérios divididos ali, os ministérios políticos, estão fora do núcleo de poder. Isso já aconteceu no 1º governo Lula. No 1º governo Lula, até mais ou menos esse período, quando estoura o escândalo do Mensalão, com 1 ano e 5 meses de governo Lula, no primeiro, Lula 1, estou falando, 2005, quando estoura o escândalo do Mensalão, foi no mês de maio, é que cai o então articulador político do governo, Zé Disseu, que era chefe da Casa Civil e acumulava articulação política, e aí tem uma reestruturação no próprio Palácio do Planalto. Entra o Aldo Rebelo, que era do PCdoB, e depois você tem mudanças consideradas importantes, que essas mudanças arejaram a articulação política. Entrou um dado momento Zé Múcio Monteiro, que hoje é ministro da Defesa, ele era do PTB na época, Valfrido Maris Guia. Então houve, de fato, uma oxigenação da articulação política, e aí ampliou de tal forma que mesmo com o escândalo do Mensalão, Lula conseguiu governabilidade, foi reeleito presidente, a gente conhece a história como foi. No governo Jair Bolsonaro, também nesse período, exatamente com 1 ano e 5 meses de governo, você tinha ali uma perda de governabilidade significativa. Então, esse presidente, Jair Bolsonaro, temia um processo de impeachment. Aí ele namora e casa com o Centrão. Foi nessa época que teve aquela famosa foto com o deputado Arthur Lira, hoje presidente da Câmara. Na sequência, ele vai colocando nomes do Centrão, a deputada Flávia Arruda no Palácio do Planalto, o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, um presidente de partido na Casa Civil. Então, ele vai conquistando governabilidade aos poucos. Então,
esse tipo de partilha de poder está sendo colocado ao presidente Lula, não só do ponto de vista de espaço no Palácio do Planalto, na articulação política, como também de interlocução com os partidos. A conferir como o presidente vai fazer isso, quando vai fazer isso, mas existe sim um diagnóstico de que hoje está tudo concentrado no PT e já não é mais tempo de ficar restrito só ao Partido dos Trabalhadores. É preciso ampliar e muito, principalmente a interlocução política do governo. E aí sim, como o Balza bem colocou, o próprio presidente Lula também entrar na articulação política. Sempre fala, o Lula vai entrar agora, vai estar mais presente. Aí se fala isso e o presidente Lula não entra. Então, mais um motivo, se ele está desmotivado com a política, e ele está desmotivado já foi presidente 2 vezes, ele não tem mais aquele entusiasmo de fazer o tete-a-tete da política, falar com o deputado, conversar com o senador, almoçar como ele fazia antes, levar para viagem internacional, viagem pelo Brasil, tomar uísque como ele gostava de fazer, ele não tem mais esse entusiasmo. Aí é que tem que ter uma articulação política de fato mais eficaz e dentro disso esses interlocutores falam, é preciso ampliar, não dá para ser só um núcleo petista.